Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que você esteja tendo uma ótima semana. Chegamos juntinhos aí a mais um final de semana, mais um dia, mais um programa, mais um tema, aliás, vários assuntos importantes para compartilhar. E eu tenho certeza absoluta que você, mais uma vez, através do programa, vai crescer, aprender e ser abençoado. Hoje vamos falar sobre um assunto que pode ajudar muita gente, é a reabilitação cognitiva. Infelizmente, doenças como Alzheimer, acidente vascular cerebral, conhecido AVC, podem levar a pessoa a déficits cognitivos e diminuir assim a qualidade de vida. O que é então a reabilitação cognitiva? Como ela pode ajudar pacientes assim? Eu vou conversar com a neuropsicóloga Viviane Amaral. Viviane é neuropsicóloga especialista e doutora pela USP, aprimoramento em reabilitação cognitiva pelo Husky Institute de Nova York. Ó, chique, né? New York University. Tudo bem, Viviane? Doutora Viviane, né? Obrigada por ter vindo, querida. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer ter você. Um assunto que interessa a todos nós, que precisamos saber se a gente pode prevenir essas lesões ou, né, como que a gente trata também aqueles que já estão com sinais no começo. Tem várias perguntas para te fazer, né? Daqui a pouquinho eu volto. Viu? É um prazer. Obrigada. Daqui a pouco eu volto para a gente conversar. E você, olha, a gente não está ao vivo, você não pode mandar sua pergunta, mas preste bastante atenção que eu tenho certeza que a Viviane vai esclarecer muitas das suas dúvidas. Na cozinha tem um bolo de paçoca. Quem é que gosta de paçoca? Você ama amendoim? Pois é, nós vamos então aprender com a confeiteira Eduarda Bartolin. Tudo bem, Eduarda? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite, Márcia. Isso. Então, bolo é sempre bem-vindo, né? Todo mundo ama bolo. Com certeza. A gente que é mineiro, um cafezinho, um bolinho, né? Sim. E o bolo de paçoca é fácil? A característica dele é que a paçoca vai só por cima, vai nele? Como é que faz? A paçoca, ela vai na massa e também na cobertura. Então, ele é um bolo muito simples, muito fácil de fazer. Paçoquento mesmo. Isso mesmo. Daqui a pouco eu volto, viu, Eduarda? Tá, obrigada, querida. Vamos aprender a fazer mais um bolinho delícia. E você já se inscreveu para a Conferência Lagoinha Global 2023, que será realizada nos dias 10, 11 e 12 de agosto na Lagoinha Matriz. Daqui a pouco você vai conferir a chamada completa. Eu já me inscrevi. Nós estamos lá em casa, já estamos inscritos na conferência. E como é da Lagoinha Global, gente, não tem lugar para todo mundo. Você tem que correr, se inscrever logo, mas depois você vai ver a matéria completa. Então, você vê o programa tá cheio de coisas boas só para você. Fique comigo o tempo todo com seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. O Sempre Feliz de hoje já começou. Infelizmente, doenças como Alzheimer, acidente vascular cerebral, né, o AVC, podem levar a pessoa a déficits cognitivos e diminuir, assim, a qualidade de vida. E, infelizmente, isso pode acontecer em várias idades. O que a gente achava que, pelo menos o Alzheimer, né, era uma doença que acometia a idosos, hoje em dia ela está adiantando um pouco. A gente vai conversar sobre isso também agora com a neuropsicóloga Viviane Amaral. Ela é neuropsicóloga especialista e doutora pela USP em aprimoramento e reabilitação cognitiva, também pelo Husky Institute de New York University. Então, preste bastante atenção aqui na nossa conversa. Tenho certeza absoluta que a Viviane vai trazer muitas informações importantes para todos nós que estamos ou vivenciando alguma situação dessa dentro de casa ou queremos prevenir. Não é isso, doutora Viviane? Isso, Obrigada Márcia. Mais uma vez, querida, por ter vindo. Obrigada pelo convite, pela gentileza da apresentação. Isso, então. Quais seriam os principais problemas que acometem a nossa cognição, doutora Viviane? Vou explicar primeiro o que é a cognição, né? Porque a gente tem um público muito grande e muitas vezes a gente fala palavras que é bom a gente, né, explicar melhor. Bem pensado. Cognição é tudo que o cérebro faz. Né? A gente costuma associar a cognição à memória, à atenção, ao raciocínio, à comunicação, à capacidade até de se organizar no espaço, de planejar, né? E também
emoções, comportamento, está tudo no cérebro, né? E aí a gente consegue perceber que está tudo no cérebro, principalmente quando a gente encontra aí algumas dificuldades, algumas lesões que interferem até mesmo nessas habilidades ou nessas características que muita gente entende como habilidades psíquicas, né? Mas que podem confundir um pouco. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso também. Isso. Quais seriam, então, as principais doenças, ou os principais problemas que acometem a nossa cognição? A gente já citou ali o Alzheimer, né? São demências senis, às vezes um AVC, que foi um acidente vascular cerebral, quer dizer, não foi uma doença da idade, uma doença neurológica do corpo mesmo, né, fisiológica, mas alguma coisa que acometeu por outros problemas que vêm, né, pressão alta, problemas de DNA mesmo, de herança genética, que muitas vezes a pessoa tem uma tendência a ter né, e tem que cuidar mais ainda da saúde, mas fala pra gente especificamente, assim, um pouquinho de cada um e outras que a gente não citou também, doutora Viviane. Claro. Geralmente a gente divide, assim, para entender melhor, entre fases da vida, né? Então, as doenças da criança, as doenças do jovem e adulto e as doenças do idoso. Né? Na criança, a gente tem muitas possibilidades de um transtorno de nascimento, de algum problema que ocorreu no parto, né? Ou genéticos, né? Ou de desenvolvimento, que a pessoa que os professores ou a família vão observar apenas na escola, por exemplo, né? Como transtorno de atenção e hiperatividade, dislexia, entre muitos outros. A minha área, especificamente, é adultos e idosos, né? Então, eu vou falar com mais fluidez aqui dessas áreas. No caso de adultos, né, além das doenças crônicas, que não são necessariamente neurológicas, que podem afetar um pouco a atenção, o raciocínio, por exemplo, uma depressão crônica, né, pode afetar. Mas a gente costuma pensar muito nas doenças abruptas, né? Então, aquilo que aconteceu, até ontem a pessoa estava tendo uma vida normal e, de repente, ela teve aí uma infelicidade, né? Que foi acometida, então. Então, pode acontecer o AVC, como você mencionou, que é uma das principais causas, o trauma de crânio, né? A pessoa sofreu um acidente de bicicleta, de moto, de carro, foi atropelado ou caiu de uma escada. Isso pode gerar um trauma de crânio. A gente tem outras infecções no cérebro que são menos faladas, mas que também são conhecidas, né, entre nós da área, que são as meningites, né? Pode acontecer com adultos também, né? A meningite, a encefalite, né? A gente tem alguns casos de parada cardiorrespiratória grave que podem também influenciar na oxigenação do cérebro. Então, essas a gente chama de hipóxia ou anóxia, né? Os tumores cerebrais, né? Pessoas que têm ou um tumor benigno. Isso, ou um tumor primário, né? Ou uma metástase cerebral, isso pode afetar também de um modo bastante importante, né? A parte neurológica e a cognição. E quais serão os principais sintomas? A gente, leigamente, ou a gente no nosso dia a dia, algumas coisas a gente consegue perceber, não é? A pessoa às vezes começa a esquecer, ou como você disse, tem pessoas que de uma hora para outra tem lapsos, mas a gente está tendo até pós-Covid, muitas pessoas tiveram a memória, né? A nossa memória ficou um pouco prejudicada, mas dores de cabeça intensa. Quais seriam os sintomas que indicariam que a gente, peraí, vamos ver que está acontecendo alguma coisa além do que um cansaço, do que um estresse? Em relação à cognição, a gente sempre usa o parâmetro de que se aquilo está interferindo na vida da pessoa, está impactando, está trazendo prejuízo tanto na funcionalidade, né, quanto nas capacidades dela de fazer as mesmas coisas de sempre, né? É isso que nos preocupa, porque se a gente pensar, todo mundo, né, em algum momento da vida ou em vários, vai ter alguma queixa, né? Quem nunca se queixou de atenção, de memória, né, porque estava cansado, porque teve uma notícia ruim, porque não dormiu bem, né? Porque está com um problema sério na família e que, né, assim, está
muito preocupado. Então, assim, a gente também não pode supervalorizar tudo, né? Entender também que tem muitas coisas que fazem parte da vida, né? Então, se isso é permanente, se isso se mantém ao longo de meses, anos, aí eu acho que agora é a hora de procurar um médico, primeiro um clínico geral, né? Ou um neurologista, um psiquiatra. Então, não é para a pessoa ficar alardeada, né? Pois assim, é, com um evento, um acontecimento, mas isso está se repetindo muitas vezes, né? Porque a gente ouve queixas, a gente mesmo, né? Eu falo assim, nossa, gente, esqueci o nome do fulano. Outro dia eu até brinquei aqui no programa, a gente brincou aqui, porque eu fui falar umas 3 coisas no mesmo programa que eu esquecia o nome, esquecia, aí eu ia contar uma história, esquecia de alguma coisa, e aí a gente começou a fazer palhaçada comigo mesma, porque todos nós passamos por isso, né? Sim. Claro que a partir de certa idade, todo mundo vai, a nossa memória vai envelhecendo, né? Nossas células vão envelhecendo do corpo inteiro, né? Tem uma idade, doutora Viviane, que a gente pode falar assim, não, a partir de tal idade é mais comum acontecer, né? Um esquecimento, uma coisa assim. Qual seria essa idade? Ótima pergunta, Márcia. Porque aí a gente vai poder falar do que acontece no envelhecimento, né? Assim, geralmente, a gente entende como idoso acima de 65 anos. É óbvio, né, que hoje os idosos, as pessoas idosas não são mais como os nossos avós. Sim. Né? Assim, elas estão cada vez mais mantidas e saudáveis, né? Graças a Deus. Né? Por causa da medicina, porque as pessoas têm mais acesso às informações, elas estão se cuidando mais, indo precocemente, né? Procurar ajuda, né? Saúde. Mas quando a gente passa, assim, a ter mais características, né, do envelhecimento cognitivo, quando a pessoa precisa de mais tempo para pensar, né, isso é mais característico de um envelhecimento normal. A pessoa precisa de mais tempo para raciocinar, para dar uma resposta, né? Esquece alguma coisinha ou outra, pode esquecer o nome de alguém ou o nome de alguma coisa, né? Assim, é muito comum. Né? O que nos preocupa novamente, que eu queria, né, gostaria de reforçar, é isso, assim, se isso está gerando um problema na vida da pessoa. Se isso está trazendo, está fazendo com que essa pessoa tenha dificuldades para fazer o que ela fazia bem. Né? E trazendo aí, algum prejuízo, né, isso, à rotina da pessoa. É aí que a gente entende, né, essa separação aí entre o envelhecimento normal, né, e o envelhecimento patológico, né, ou que precisa de cuidados. Então, e além dessa observação, quais exames, por exemplo, poderiam ser feitos, né, para detectar se existe algum problema? É claro que quando acontece um AVC, acontece um episódio, ou quando a pessoa tem uma dor de cabeça insuportável, ela vai, procura um médico e faz um exame, infelizmente dá algum tipo de coisa, isso aí já ficou mais claro. Mas se a pessoa está tendo só alguns episódios, está repetindo, esses episódios estão se repetindo de lapsos de memória, enfim, quais exames podem ser feitos para detectar se existe um começo de Alzheimer ou se é uma outra demência qualquer, um outro tipo de doença na cognição, doutora Viviane? Então, a gente sempre indica que se a pessoa estiver preocupada ou se o familiar observar, porque isso também é um bom termômetro, né? Se os familiares estão percebendo que tem alguma coisa para se preocupar. A gente sempre indica primeiro o médico, né? Geralmente, ou o médico de confiança, né? E se os sintomas estiverem realmente preocupantes, levar um neurologista, né? Ou conversar com, dependendo da idade, se a pessoa já tem um geriatra, né? Ou seu psiquiatra, porque o médico vai ter condições de, além da análise clínica dele, da história, né? Ele tem condições de solicitar outros exames. Eu costumo chamar de que é um grande quebra-cabeças, né? Mas que o maestro é o médico. Então, nesse caso do diagnóstico, ele precisa geralmente ele vai pedir uma ressonância magnética do cérebro, ele vai pedir exames de sangue, né? Ele vai pedir, às vezes, uma polissonografia, que é algo que as pessoas não falam muito.
mas assim, a apneia do sono, né, a apneia obstrutiva do sono, que muitas vezes a gente consegue detectar por um ronco intenso, né? Esses exames, eles vão ajudar o médico a entender a causa desses problemas cognitivos. E aí, ele vai pedir também uma avaliação neuropsicológica, né? Que é a avaliação que a gente faz, né? Que a gente tem na clínica. Então, essa avaliação vai, além de todos esses parâmetros, né? Ela vai mostrar se essa queixa de cognição, de fato, né, é algo a se preocupar ou se é da normalidade, né? E aí é bom ressaltar que tem várias características que podem vir alteradas nos exames e que podem ser tratadas, né? Então, o exame de sangue mostra deficiências de vitaminas que podem interferir na atenção, alguns tipos de infecção, né? Então, o tratamento, ele vai depender, obviamente, da causa. E muitas causas são que a gente chama de reversíveis, ou seja, que são tratáveis. É por isso que a gente sugere sempre que a pessoa procure ajuda diante de uma dúvida mesmo, né? Porque pode detectar algo que seja precoce e que possa ser tratado. Isso, então, quanto antes, né, se descobrir a causa, trata-se com muito mais facilidade, com um resultado, obviamente, melhor, né, doutora Viviane? Sim. Tem uma pesquisa sobre quem acomete mais esse tipo de doença, de debilidade, digamos assim, cognitiva, homens ou mulheres? Geralmente, a gente costuma dizer, não assim, a gente tem pesquisas que são variadas, né, nesse assunto. Mas, geralmente, os homens, quando eles... É interessante esse dado. Tem algumas pesquisas que mostram os homens, quando eles são casados, ou que eles têm uma companheira, eles costumam ser diagnosticados mais precocemente em todas as doenças. Né? Porque o homem solteiro, geralmente, ele não procura ajuda. A mulher é que pega e fala, não, vou marcar consulta e vou te levar. Né? Mas, não é que a mulher é culpada, viu, gente? Do homem, não é que ele fez, não é que a pessoa assim, ó, tá vendo? Casou aí. Não, pelo contrário. É porque a mulher ajuda a descobrir. Isso, e a mulher cuida mais, ela é mais atenta a isso, né? E, assim, mas em relação a homens e mulheres, doenças como as demências, né? Que são vários tipos, Alzheimer é uma delas, demência frontotemporal, a demência vascular, as afasias progressivas primárias, são todos tipos de demência. No caso das demências, o que mais nos chama a atenção em relação a esses dados demográficos, né, sobre as pessoas, é o quanto a pessoa estudou. Né? Então, o quanto a pessoa se dedicou a aprender algo novo. É interessante porque eu sempre pergunto aos meus pacientes na avaliação, mesmo aqueles que estudaram pouco, se eles têm hábito de ir à igreja e se eles têm hábito de ler a Bíblia. Porque a leitura, né, traz estimulação cognitiva naturalmente, né? E é muito interessante, empiricamente dizendo, tem as pessoas que têm uma caminhada de leitura, gente muito simples, né? Que estudou pouco, mas que frequenta a igreja, que reflete, né? Assim, o quanto que você conversa com essa pessoa tem mais vocabulário, ela tem mais reserva cognitiva do que uma pessoa que foi menos estimulada. Né? Exatamente. A gente pode chamar tipo uma preguiça mental, né? A pessoa que nunca se dedicou tanto a estudar ou a ler. Então, a mente dela não é estimulada. Até, eu já li, você pode, obviamente, me ajudar, né, se eu estiver errada, que a gente sai um pouco da rotina, não ter sempre as mesmas, por exemplo, você vai o trânsito, você variar um pouco os seus trajetos, variar um pouco aquilo que você faz sempre da mesma maneira, você utilizar a mão contrária, tudo isso ajuda na estimulação do nosso cérebro, doutora Viviane? Sim, principalmente o desafio, né? Tudo que a gente faz que desafia o nosso cérebro, seja aprender uma língua nova, seja aprender receitas novas, um instrumento, né? Fazer um curso, estar com pessoas, né? Assim, os grandes... no mundo a gente tem algumas regiões que são chamadas de blue zones.
são as zonas azuis, né? E essas zonas, as pessoas que moram aí, elas são estudadas porque elas são mais longevas, elas vivem mais e com mais saúde, né? Então, algumas características, né, como pessoas que tendem a estudar, né, a se engajar mais, mas também características sociais. Então, essas pessoas têm grupos sociais, isso também é importante para o cérebro, né? E a própria dieta, né, mediterrânea, né, com frutas, legumes, azeite, peixe. Castanhas, sim. Tudo isso ajuda, né, doutora Viviane? Então, é cuidar da saúde de uma forma geral mesmo, né? De uma forma geral. Como a gente sempre fala aqui no programa, né? O corpo, a alma e o espírito, tá tudo ligado. Então, quanto mais a gente tem relacionamento com Deus através de grupos, da igreja, canções, leitura, o relacionamento, né, de grupos, amizades, atividades lúdicas e, claro, alimentação, atividade física, tudo isso ajuda a gente a prevenir para que a gente envelheça mais tardiamente, digamos assim, e melhor, ou viva mais e melhor, né, como eu sempre digo aqui. Doutora Viviane, como todo mundo pode passar por uma reabilitação? Ou, claro, que existem casos que já, talvez tardiamente, não tem como fazer muito por essa pessoa. Mas essa reabilitação, né, da qual você é especialista aí, como tem sido esse resultado? Tem algo novo para trabalhar nessas pessoas que já estão vivenciando esse problema na cognição? Eu tenho um prazer para responder isso. Porque o cérebro, ele nunca deixa de aprender e ele nunca deixa de se recuperar. É claro que quando a gente está falando de pessoas que têm, infelizmente, doenças progressivas, né, existe algo maior ali. A gente pode, sim, fazer estimulação cognitiva, terapia ocupacional, mas a gente tem também habilidades que podem ser, digamos, a gente pode persistir, né, na estimulação de habilidades para a pessoa se manter por mais tempo, né? Então, nos casos das doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, né, e tantas outras, a terapia ocupacional nos ajuda muito, né? Na clínica a gente tem duas excelentes, que é a Ludmila Cardoso e a Jade Aguiar, e a gente vê resultados, as famílias nos dão feedback sobre isso. Jade, filha da nossa Luzinalva, aqui da Rede Super, beijo para a Jade, para a Luzinalva. Nossa querida. Querida, assim, realmente tem agregado bastante à equipe. Mas nos casos de uma pessoa que teve uma lesão, né, que o cérebro foi acometido, teve um problema pontual, pode ter sido grave, mas foi pontual, né? Então, você sabe até o dia que a pessoa teve essa lesão, né? Então, foi o AVC, ou foi o dia que a pessoa teve um acidente, né? Ou que ela teve que ser internada rapidamente porque aconteceu alguma coisa grave. Passada aquela fase de internação, que os médicos cuidam, a junta médica se debruça ali para tentar salvar essa pessoa, assim que possível, a equipe multiprofissional entra. Então, existe a fisioterapia, existe a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a neuropsicologia. E aí, com o tempo, né, os tratamentos, eles vão se modificando um pouco, porque as necessidades vão mudando. Sim. Então, nos primeiros anos, quem teve muito problema físico, né, por causa de uma lesão no cérebro, né, fica muito envolvido com os problemas, com a fisioterapia, né, ou com a fala, com a fono. E aí, aos poucos que isso vai melhorando, a família e o próprio paciente, às vezes, vai se percebendo com dificuldades de atenção, de memória, irritabilidade em excesso, dificuldade de controlar as suas emoções, dificuldade de se comunicar, né? E nos casos graves, essas pessoas podem ficar com essas sequelas a vida toda. Mas aí que entra a reabilitação cognitiva, porque mesmo que tenha sido grave e que tenha ocorrido há
2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, a reabilitação cognitiva pode sim ajudar essa pessoa a ter melhorias nas funções cognitivas. Que ótimo. Né? E buscar, esse é o propósito final, e buscar retomar alguma atividade que deixe essa pessoa num lugar importante dentro da sociedade, em algum lugar, né, dentro da família. Sim. E isso é muito bonito, assim, é uma das coisas que mais me motivaram a trabalhar com reabilitação lá atrás, e é o que me motivou a ir, né, para Nova York, participar, fazer esse aprimoramento num centro de reabilitação que é precursor no mundo. Eles estão lá há 50 anos, eles têm 50 anos de experiência. Sim. E o diferencial, né, que eu pude aprender lá é que os tratamentos de reabilitação cognitiva em grupo, eles trazem muito mais benefícios do que os tratamentos individuais. Ah, então, não é para fazer individual? De jeito nenhum, faça, né? Porque a gente tem pouquíssimas opções no Brasil de tratamentos em grupo. Em Belo Horizonte, infelizmente, a gente não tinha. E isso nos motivou, né, assim, a trazer esse método para cá. E é um método que tem alguns atendimentos individuais, mas que, em grande parte, são pequenos grupos que caminham juntos, né? Ali por alguns meses, são fechados em ciclos. Esses ciclos se renovam 2 vezes por ano, a gente tem ciclos, e as pessoas vão trabalhar comunicação, atenção, raciocínio, memória, organização do pensamento, até a organização de uma rotina mais estruturada, orientação à família, né? E aí elas vão passando por fases. Numa fase final, né, que isso pode variar de acordo com cada paciente, mas numa fase final de tratamento, a gente está buscando, junto com essa pessoa, o que essa pessoa pode fazer de bom. O que ela pode se sentir útil. Maravilha. Vivi, infelizmente nosso tempo está terminando aqui, depois nós vamos encontrar ali, vamos saborear um bolinho juntas, mas tem algum case, né? Algum caso que você queira ressaltar para a gente, que faz os seus olhos brilharem, né? Porque você fala e a gente vê os seus olhos brilhando, porque é a melhor coisa você trabalhar com aquilo que você ama. Sim. Você vê o resultado do seu trabalho, você vê que tem valido a pena todo o investimento que você tem feito na sua carreira, né, na sua profissão, quer dizer, fora do Brasil, né, na USP aqui no Brasil, em Nova York, todo o seu investimento de tempo, de debruçar mesmo, né, sobre os estudos e ver esse resultado na prática, na vida de alguém. Tem algum caso que você queira compartilhar com a gente? Tem alguns casos, mas eu vou falar de um específico, né, que a gente até recentemente colocou na rede social, ela nos permite, né, falar sobre ela. É uma jovem que teve uma parada cardiorrespiratória aos 33 anos e foi uma parada de 46 minutos. Meu Deus! E véspera de Natal, e há 2 meses estava com um bebê de colo. Oh, Deus! Tinha acabado de ter neném, com 2 filhos, né? E uma parada abrupta do nada. Ela tinha uma doença congênita, né? E felizmente, né? Acho que Deus acordou o marido e ele pôde fazer a massagem até o SAMU chegar. Mas imagina, né? Assim, que luta. Quase que uma foi. hora. E ela passou depois de uma fase muito difícil de internações. Ela começou a ela fez avaliação neuropsicológica e começou a fazer reabilitação. Começou a reabilitação individual e fez 2 ciclos desse grupo que nós temos, né? 3 anos passados com dificuldades de pandemia que tivemos, né? 3 anos se passaram e semana passada a gente teve a alegria, assim, de poder sentar com ela, né, com a ajuda da Sofia Lucchesi, que é uma psicóloga de orientação de carreira, mas que nos deu esse auxílio, a gente pôde montar o LinkedIn para ela. E ela era engenheira eletricista. Infelizmente, né, ela não vai conseguir retornar à engenharia, mas a gente também não vai colocar ela para fazer alguma coisa completamente diferente, porque ela tem habilidades antigas, né? Então, a ideia é colocá-la para trabalhar
dentro desse ambiente, né, que ela trabalhou a vida toda, né, talvez como uma analista, uma técnica, né, então acho que é um caso que a gente tem muito orgulho, se emociona, né, porque a gente consegue contar o início, o meio e o... Sim. Não o fim, né? Não o fim, mas, né, mas um vislumbrar, né, assim, de algo, de um futuro. Que bênção, que lindo. Então, ela está vivendo uma vida praticamente, né, digamos assim, normal, ou perto do normal que ela vivia antes, mas com sequelas mínimas, digamos assim. Isso, eu acho que ela tem algumas sequelas, mas ela melhorou muito. Sim, 40 e tantos minutos, gente, sem oxigenação no cérebro, é para ser, né, lesões terríveis. A gente, mesmo a gente que é leigo, a gente lê, ouve, vê tantos casos, né? Então, realmente é um trabalho de equipe. Parabéns a toda a equipe. Obrigada. Que trabalhou, que tem trabalhado. Reconhecer, porque ninguém faz isso sozinho. Primeiro é ele, né? Sim. Primeiro é sempre ele que projeta. Sim. Mas nós temos lá, né, a Aline Campanha, que é fonoaudióloga, a Ludmila e a Jade, que eu já mencionei, terapeutas ocupacionais. Né? Nós temos profissionais ali que dão suporte, que não estão vinculadas diretamente mais ao programa de reabilitação, mas que estão ali na clínica trazendo conforto, conhecimento e auxílio. Sim. A gente nunca faz nada sozinho, num desafio desse, né? Com certeza. Parabéns mais uma vez. E lembrando que você comentou, né, a gente, para terminar aqui a nossa história, você comentou também que vocês auxiliam a família, o que é muito importante, né, doutora Viviane? A família saber como lidar com uma pessoa, ou seja idoso ou não. Acho que o idoso talvez o desafio seja maior, porque não é uma coisa só. O idoso tem outras tantas limitações, limitações físicas muitas vezes, né, de comunicação. Enfim, a família saber como lidar, isso é muito importante, né? Como estimular, como criar uma rotina. Então, acho muito interessante a gente ressaltar, para você que está assistindo a gente, que de repente tem algum... Eu tenho 2 idosos, né? Meus pais, né? Então, assistindo, um beijo para vocês maravilhosos. 89, 86. Que alegria. Que são maravilhosos, mas tem os desafios. E a gente que está em volta, como fazer para ajudar, como lidar em certas situações. Então, saber que vocês estão lá também disponíveis e preparados para auxiliar a família a entender, né? Acho que o primeiro passo é entender o que está acontecendo, né? E depois saber se portar, né? Isso é muito importante. Sim. Sim, até mesmo para quando, muitas vezes as pessoas precisam de orientação de quando deixar, né? Quando sair de cena e deixar a pessoa começar a atuar, né? Assim, a participar mais. Né? Então, esses limites também precisam ser trabalhados com a família. Sim, excelente. Parabéns, mais uma vez, pelo seu Obrigada. trabalho. Tão Obrigada. importante, cada vez mais importante, porque é uma população que a gente fica feliz que está envelhecendo mais, né? Do que antes. Você até citou, minha avó, com 70 e poucos anos, ela morreu, ela era muito velhinha. Eu me lembro que ela era toda enrugadinha, o braço dela era todo enrugadinho, assim, que a gente falava, vovó, a sua pelanca, né? A gente ainda brincava com ela. Minha mãe tem 86, minha mãe não tem praticamente ruga, né? Então é linda, uma pele linda. E a gente vai nesse caminho aí, né? Graças a Deus. Vivendo, a gente quer viver mais e melhor. Então, a população está envelhecendo mais e a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa ter esses aparatos, ter conhecimento para que a gente tenha qualidade de vida na quantidade, né? Qualidade na quantidade, né, doutora Viviane? Isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez, querida. Obrigada a você. Depois a gente se encontra ali. Com prazer. Obrigada. Obrigada. Bom, tem intervalo, mas logo depois a gente volta para aprender a fazer esse bolo de paçoca que você não pode perder, claro. Até já. Já estamos de volta aqui no Sempre Feliz, um intervalo muito rápido e chegamos naquele lugar que todo mundo ama na casa, né? Ou você ama cozinhar, ou você ama comer, ou você ama os dois. É claro, todos nós amamos comer. Nem todo mundo gosta de cozinhar, mas sempre tem aí um que cozinha, outro que come. Vamos conversando e comendo. Delícia demais. E agora nós vamos aprender a fazer o bolo de paçoca com a confeiteira Eduarda Bartolini. Com o Eduardo, tudo bem? Pode chamar de Duda? Bem? Claro, pode Toda sim. Eduarda Duda, né? É isso mesmo. Obrigada, Duda, por ter vindo. Eu que agradeço. E aí, como é que começou a sua paixão pelos bolos? Ai, desde... Sei que você está
toda nos bolos, né? Aham. Como é que chama a sua empresa? Sim, é bolo, doce, bolo. Isso, bolo, doce, bolo. Isso. Muito bom. Tem todo tipo de bolo lá. Tem. A gente é especialista em bolo. Ah, que Bolo delícia. recheado, decorado, tudo. Bolo simples, né? Simples Todo tipo também, de bolo. claro. Delícia. E hoje você escolheu esse de paçoca para vir. Mas isso começou quando, a sua paixão pelos bolos? Assim, desde muito novinha, já fazia em casa, já queria testar receita doce. Assim, eu não sou muito fã de comer doce, não, mas eu amo fazer doce. mesmo? Eu acho, Olha. assim, eu gosto de decorar essas coisas. Então, agora eu tive a oportunidade, né, de administrar essa empresa e está sendo muito bom para mim. Que ótimo, bom demais, parabéns. Obrigada. Né? Começar cedo, empreendedorismo, né, gente? Ó, cada vez mais cedo, isso é bom demais. E inspira, espero que você seja inspirado aí pela Duda, né? Tem gente que acha assim, tá tarde, tá cedo. Não, nunca é tarde, nunca é cedo. Sempre é tempo de você começar algo, né? Algo que vá não só abençoar você, mas abençoar os outros também, né? Que é uma delícia você vender doçura, literalmente, né? Doçura, mas aquilo que traz, que ninguém senta para comer um bolo sozinho. É muito raro, né? Sim. Você sempre senta com alguém para tomar um café, para contar um caso, para compartilhar histórias. E o bolo faz parte daquela conversa. Ele é um pretexto, muitas vezes, né? Então, é algo muito gostoso. Vamos começar? Vamos começar, então. Então, tá bom. A gente vai começar com os líquidos. Então, eu separei aqui já 4 ovos. A gente vai colocar os ovos aqui. E a gente vai bater os ovos primeiro com o fouet. Você falou que é muito fácil de fazer, né? O bolo. Isso, é um bolo Não vai nem na batedeira. muito simples, nem precisa de batedeira. Aí aqui um segredo, né, para deixar o bolo bem fofinho, é bater bem os líquidos primeiro, né? Então, fazer aqui, bater os ovos bem batidinhos. Se a pessoa quiser fazer na batedeira, também pode, mas não é necessário, né? Com certeza, é. No fouet aqui dá para fazer Faz uma ginastiquinha aí no bíceps, que já faz duas coisas. isso mesmo. Ó, ele já tá bem aerado. Vai ficando branquinho. Né? Isso mesmo. Aí agora a gente vai adicionar 150 ml de óleo, óleo de soja. Vou colocar aqui. E vai bater de novo. Deixar tudo com o máximo de ar possível, né? Porque é isso que vai fazer o nosso bolo ficar Levinho e fofinho. bem levinho, bem fofinho. E agora são 200 ml de leite. Leite integral mesmo, que eu gosto de usar. Aqui. Se a pessoa que quiser pode usar sem lactose. Né? Vai depender aí de Se cada não um. puder muito com a lactose. Ontem mesmo eu encontrei com uma amiga, muitos anos que eu não vi, ela estava magrinha. Ela falou assim, eu tô magrinha porque eu descobri que eu tô com alergia à lactose. Então, Nossa. mudei a alimentação e tal, diminuí as guloseimas, porque as guloseimas todas têm que ter um creme de leite ou um leite condensado, né? Tudo tem. Um queijo. E graças a Deus hoje o mercado oferece muitas opções sem lactose. Mas a pessoa que vai adaptando aí, né, o que ela... Você tem bolo sem glúten, por falar em lactose? Você tem bolo sem glúten Bolo sem lá? glúten que a gente tem é o de pamonha, né? Que a gente faz, ele não leva farinha de trigo, então ele é sem glúten. Aí, agora, então, a gente já bateu bem os líquidos, eles ficam bem espumoso mesmo. E agora a gente vai preparar os secos, que a gente faz separado. Tá. Então, aqui eu tenho a farinha de trigo e eu vou peneirar aqui, licença. E a farinha de trigo, ela também tem um segredinho. Eu não sei se você já reparou, quando a gente vai no supermercado, vem escrito, né, o tipo da farinha. Vem escrito tipo 1, tipo 2. Sim. E o tipo 1 é o mais usado para fazer bolo. Porém, um segredinho para o bolo ficar ainda mais fofinho é usar a farinha do tipo 001. Eu nunca tinha visto essa farinha assim no supermercado, mas ela é farinha muito usada para pizza, né, para pastel. Ela é uma farinha bem fininha. Então ela deixa fácil? É assim, no supermercado, normalmente a gente acha no supermercado que vende atacado, que vende maior quantidade, né? Que essas farinhas, elas vêm em uns sacos bem grandes, tá? Que é exatamente para confeitaria mesmo, né? Isso, exatamente. Tá. Mas ela que faz o nosso bolo ficar bem fofinho. Então agora a gente já peneirou a farinha, vou colocar 200 gramas de açúcar cristal mesmo. Vou misturar aqui. Pode ser refinado se a pessoa estiver em casa? Pode também. Isso aqui não altera muito não, tá? E são segredinhos simples, né? Num bolo tradicional, mas que faz a diferença no final. Aqui agora eu vou colocar 5 gramas de sal, né? Mas é mais ou menos uma pitadinha mesmo. Sim, o sal vai realça o sabor, né? Sim, o sal aqui ele não vai salgar o bolo, né? Ele vai só realçar mesmo
o sabor do açúcar, né? Ele vai quebrar aquele doce em excesso, vai deixar o bolo bem equilibrado. Então aqui a gente já misturou os secos, sem o fermento, e a gente vai misturar com os líquidos aos pouquinhos, tá? Ah, tá. Mais um pouquinho. E por último, fermento, né? Isso, geralmente a dica do último. bolo, né, gente, é o fermento. Você não pode, depois que pôr o fermento, ficar batendo demais, não. Ele vai por último para entrar nessa fofice. É isso mesmo. Que o fermento, ele vai dar ar pro bolo, né? E é o ar que faz o bolo ficar fofinho. Então, se a gente bater demais o fermento, ele vai acabar ficando um bolo pesado, né? Vai perder a funcionalidade dele. Exatamente. E outra coisa também, aqui a farinha de trigo, a gente não pode bater em excesso, né? Porque senão ela vai desenvolver o glúten e ela pode ficar também bem pesar o bolo, né? Tá. Então, enquanto eu vou deixar você misturando aí, eu vou deixar o pessoal anotar a receita, passar a receita na tela para o pessoal. E aí a gente volta para você finalizar ali, tá bom? Tá joia. Receita na tela, pessoal, para você, ó, facinho, uma variedade para você incrementar seu bolo. Muito bom. A Duda já terminou de misturar, né, Duda? Isso. Aí a forma, você untou só com... eu untei essa forma com margarina mesmo, mas pode ser com óleo e farinha, funciona da mesma forma, desmoldante, mas eu sou mais tradicional mesmo. Aqui agora, né, que eu já misturei todos os ingredientes, os secos e os líquidos, dá até pra ver que a massa fica bem amarelinha, porque a farinha ela é bem fininha mesmo. Agora eu vou acrescentar 2 paçoquinhas, né, trituradas, triturar aqui com a mão mesmo. Ela fica bem trituradinha, com as mãos higienizadas, né? Sim. Aqui agora eu vou misturar bem a paçoca. Se a pessoa não tiver comprado a paçoca, pode pôr amendoim mesmo. O amendoim tá em casa, aquele triturado, que às vezes a pessoa tem, eu tenho amendoim, tritura, né? Bate no... Até se a pessoa não gostar muito de doce, né? Também é uma ótima opção, o amendoim. Que agora eu tenho fermento, né? 20 gramas de fermento. E a gente vai colocar aqui no final. Tá. E ele tem aquela cobertura ali, né, que você vai ensinar. Tem, sim, uma cobertura deliciosa. Aqui, se a pessoa gostar mais de doce, ela pode colocar mais paçoca, né? 3 paçocas, vai. Mas fica ao critério dela, né? Ah, sim. E é forno pré-aquecido 180 graus, Duda? Quanto tempo? Isso mesmo, uns 10 minutinhos, 180 graus. E ele vai assar de 30 a 40 minutos, dependendo da potência do forno, né? Então, aqui eu vou pegar a espátula para já colocar aqui na nossa forma já untada. Então, o forno, como você
você mesmo falou, e a gente sabe que cada um tem, né, um forno, tem que ficar de olho, né? A partir de meia hora já fica de olho, né? Isso. O meu lá de casa, por exemplo, ele é poderoso. Vou colocar aqui. Pode, por favor. Agora nós vamos aprender a fazer a cobertura. Isso. Facinho também, né, Duda? Isso aí. Agora nós vamos aqui para a cobertura. E a cobertura, a quantidade aqui, ela vai depender realmente do tanto que a pessoa quiser, né? Mas eu falo de 100 a 150 gramas de leite condensado e creme de leite. O que importa aqui são as partes iguais, né? Tem que ser a mesma quantidade. Tem que ser a mesma medida. Então, essa... Você quer a espátula? A espátula que eu deixei aqui. A espátula quer, por favor. Preta. A medida que você está fazendo é aquela que é suficiente para ficar igual tá ali, né? Que é azul. Este senhor que está filmando aí, ó, esse bolo, ele é especialista em bolo também. Sabia? Senhor Eric, ele já fez um bolo para mim, assim, de paçoca. Aí, ó, vira para lá, meu filho, pro lado, o pessoal te vê. Mas ele não quer me ensinar, não. De jeito nenhum. Ele não conta os segredos dele pra ninguém. Agora a Duda tá contando, não adianta, tá vendo? Ele gosta de fazer bolo pro povo, presenteia o povo. É um ótimo presente, né? Você vai na casa de alguém ou você vai receber alguém, obviamente, você vai servir alguma coisa. Mas você vai fazer uma visitinha pra alguém, leva o bolo. Você não sabe fazer, não quer fazer? Bolo, doce bolo, tá cheio de bolo pra você. Né, Duda? Isso mesmo, pode Duda, futura nora, é isso, João? Futura nora do pastor Serginho, da Aline, pastores queridos da Lagoinha Buritis, né? E tá aqui acompanhando, né? Você tá ajudando ela no trabalho, né? Muito bem, isso aí. Começaram bem, começaram cedo. Isso mesmo. Aqui eu coloquei também uma colher de sopa de margarina, tá bom? E a gente vai colocar aqui até ferver, até pegar o ponto de brigadeiro mole. Tá, então eu vou fazer o seguinte, enquanto isso eu vou chamar um VT, vou chamar um VT para você ficar de olho no que vai acontecer aqui na nossa Lagoinha Matriz, dias 10, 11 e 12 de agosto. Você já se inscreveu para a conferência Lagoinha Global? Então presta atenção. Está chegando a primeira conferência Lagoinha Global. E você não pode ficar de fora. Serão 3 dias que irão marcar a sua vida. Participação dos pastores André Valadão. Todo principado e potestade vai ter que se render, vai ter que se prostrar. Você consegue ver as etapas, a unção para cada momento. Você pode dar glória a Deus a Ele por isso, porque principados, potestades, domínios vão ter que se prostrar e adorar e dizer: Ele é o Rei dos Reis. Cláudio Duarte. E Jesus disse: passemos. Ele não disse passe, ele disse: passemos, eu vou junto com vocês. O que pegar para vocês, pega para mim. Quem se levantar contra você, se levanta contra mim. André Fernandes. Eu vim aqui para te lembrar que existe um Deus que te chama pelo nome antes do ventre da sua mãe ser gerado. Existe um Deus que já escreveu cada um dos seus dias no seu livro antes de cada um deles existir. Isaías Saad. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Theo Rubia. Que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa. E Marcelo Marques. Em breve voltará pra buscar os filhos seus. E ainda, pastora Zenete Rodrigues. A verdade é o seguinte: se eu acredito que Deus é poderoso e que Ele faz infinitamente mais, tudo à minha volta está ruim, mas eu vou caminhar. Eu creio no poder, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E pastor Flavinho. Essa pessoa que está do seu lado pode te fazer mal. Mas o Senhor não te desampara. Paulo estava solitário, Paulo estava se sentindo sozinho, mas ele disse: o Senhor nunca saiu do meu lado, Ele nunca me abandonou, Ele sempre esteve comigo. De 10 a 12 de agosto na Lagoinha Matriz.
Faça já a sua inscrição pelo site lagoinhaglobalconf.com e participe. Muito bom, eu já me inscrevi, minha família, nós estamos inscritos já na Conferência Lagoinha Global, porque eu não quero perder de jeito nenhum. E você também, se fosse você, entraria agora aí, ó, no site lagoinhaglobalconf.com. Não perca a oportunidade, entre, tem todas as orientações para você participar. Tem que fazer inscrição, gente, exatamente porque tem muito mais gente do que lugar. Então, a maneira de regular aí, né, a capacidade dos lugares da igreja é você se inscrevendo. Participação de André Valadão, Cláudio Duarte, André Fernandes, Theo Rúbia, Isaías Saad, Marcelo Marques, Flavinho Marques, né? Um com K, outro com QE, não são parentes. E Ezenete Rodrigues. Muito mais também, tem muito mais, né? Lagoinha One, muito mais gente participando. Se eu fosse você, me inscreveria agora. Eu não sou você, então já me inscrevi. Agora é a sua parte, ok? Vamos lá? Agora aqui, olha, a Duda tá com a cobertura. Isso, a cobertura é um brigadeiro branco, né? Que a gente vai deixar ele no ponto mole. A gente não vai deixar ele chegar, né, ao ponto de brigadeiro mesmo. E aqui, quando ele começar a ferver, né, que aqui agora já tá começando a pegar fervura, a gente vai misturar mais um pouquinho para ele dar uma engrossada, né? Porque aqui ele ainda tá um pouco líquido. É aquele ponto de sair, de brigadeiro mesmo, de saída do fundo? Ou é um pouquinho antes? É um pouco antes. Senão ele fica muito grosso, né, Duda? Isso, ele fica um brigadeiro molinho mesmo. Tá, é porque aí, gente, é claro que ele vai esfriar, ele vai engrossar mais. Exatamente, então a gente não pode deixar ele muito grosso. Olha, aqui ele já tá pegando o ponto, tá vendo? Que ele já tá cheirando muito. Então, eu vou fazer o seguinte, já que tem o pronto, ali tem um para desenformar, que eu acho que nem sei se tem necessidade de você desenformar, porque você joga ele, espera esfriar para jogar por cima ou joga antes? Aqui ela já pegou o ponto bom, então eu vou desligar o forno, que ela já pegou fervura, né? E eu vou adicionar aqui agora 2 paçoquinhas também. Ah, tem mais paçoca aí. Isso, mas se a pessoa quiser adicionar mais paçoca aqui, tudo bem, aqui a gente vai triturar elas. Porque a paçoca, como a gente falou antes, né, gente, o amendoim, ele não tem o açúcar. A paçoca, ela tem o amendoim e o açúcar. Se você quiser diminuir o açúcar... Exatamente. Pode fazer só com amendoim também, que vai ficar uma delícia. É muito versátil, né? Fica a critério mesmo. Verdade. E aí, pra jogar em cima do bolo, você espera ela esfriar. Isso, não, ela tem que ser jogada quente ou morninha, sabe? Senão depois fica difícil, ela fica mais grossinha, igual tá lá, tá vendo, gente? Depois que ela esfria, ela não escorre mais. Tá ali, ela já ficou no ponto, então tem que colocar. Maravilha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse bolo lá, que tá pronto, bonitão, que o Eric tá mostrando. Chega, Eric, chega de mostrar esse bolo, que o povo já tá com a água na boca, chega! Rapaz, deixa o povo sossegado. Depois eu que ouço quando eu encontro com o povo, Márcia, tô doida para provar aquela receita. Mas eu tô aqui fazendo esse sacrifício. Eu e minha amiga, minha convidada, doutora Viviane Amaral, neuropsicóloga, que está aqui com a gente hoje. Você que chegou agora, vou até chegar para cá para o pessoal ver aqui ó, a nossa estrela de hoje. Dá licença, doutora Viviane, que eu vou servir você. Enquanto ali a Duda já desenformou o bolo, né? Você gosta, né? E não gosta de doce, né, gente? Você gosta de amendoim, porque tem gente que adoro. Ai, que bom. Deixa eu pegar aqui. Já tá no ponto de jogar a calda. Daqui a pouco a Duda vai dar os secadinhos para você que quer. Olha como é que tá fofinho, gente, ó. Desmanchando. Pode jogar, pode mostrar a Duda jogando lá então, por favor, gente, que enquanto eu sirvo aqui o meu. Obrigada. Quando for para fazer sempre. Agora ela vai... Tá. Olha aí, um bolinho, um papinho, né, Vivi? Delícia. Nós somos mineiros, você é mineira? Sou mineira, mineirinha. Isso aqui é uma baguncinha, mas você aceita café? Aceito um pouquinho, obrigada. Esse café aqui, se for o que eu tomo, ele tá sem açúcar. Tá ótimo. Tá ótimo, obrigada. Um cafezinho. Fiquei filmando esse lado. Achei mais fácil eu servir em pé mesmo, agora eu sinto que senão eu não alcanço, né? Não sei porquê, meu braço... Olha lá, ó. Olha lá, a Duda esparramando a delícia lá em cima do bolo.
Delícia. Muito bom. Vou virar para cá para o pessoal ver ele por dentro. Ver como é que ele é bonito. Lindo. Né? Lindo. E nós vamos... Muito bom, olha lá. Maravilha. Tá com quantos anos, Duda? Eu tenho 19 anos. 9 anos, tá vendo, gente? Como é que é bom começar cedo? Construindo a vida, né? Construindo a vida junto com o João, o namorado, a família, todo mundo ajudando, crescendo em todas as áreas. É isso aí, não pode ficar parado, não. Tá estudando também? Sim, estou estudando. Estuda o quê? Veterinária. Ah, que gracinha, tá vendo, gente? É isso aí, estudar, trabalhar, crescer em todas as áreas, né, Vivi? Fazer o cérebro estar sempre funcionando, exercitando, né? Ele gosta, né? Se você perdeu a primeira parte do programa, eu quero que você vá depois no YouTube assistir esse programa. Tem a reprise, né? Se você perdeu no dia que passa, que é na sexta-feira, segunda-feira de manhã, tem reprise, às 11 da manhã. Doutora Viviane, neuropsicóloga, e a gente conversou sobre Alzheimer, sobre reabilitação de lesão, reabilitação cognitiva, sobre a importância, né, da gente exercitar nosso cérebro, enfim, um assunto muito vasto, muito importante, e eu tenho certeza absoluta que vai te abençoar, né, Vivi? Amém. Então, agora, antes da gente provar, nós vamos orar e você aproveite. Obrigada, Duda, parabéns, né? Primeiro, antes de provar, depois de provar, do outro parabéns. Mas aproveite, coloque sua vida diante de Deus e ore conosco. Pai, muito obrigada porque o Senhor é um Deus bom, fiel, maravilhoso. E o Senhor é o cabeça da igreja. O Senhor é aquele que pensa, aquele que estrutura, é aquele que manda, que dá as ordens. E que nós, como corpo, possamos obedecer às tuas ordens, Pai. As tuas direções, as tuas diretrizes para a nossa vida. Eu te agradeço de todo o meu coração pela vida da doutora Viviane, da Duda, que estão aqui no programa de hoje comigo, do João. Que a tua bênção esteja sobre eles e tudo que eles fizerem, eles sejam bem-sucedidos, abençoados, prósperos e abençoadores. Em nome de Jesus, abençoe seus planos, projetos, seus sonhos, suas famílias e tudo que eles fizerem, Deus. Em nome de Jesus, obrigada por este alimento, pela tua provisão, que nós possamos sempre compartilhar com aqueles que não têm. Eu te peço a tua bênção sobre todos que nos assistem agora também, que recebam de ti aquilo que só o Senhor tem para dar para eles. Um novo ânimo, um novo vigor, saúde física, emocional, mental. Deus, em nome de Jesus, direções, decisões, que o Senhor possa tocar a vida de cada um agora, onde eles estão, Senhor, e colocar no coração deles esse amor que só o Senhor mesmo tem para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, né, Vivi? Vamos provar. Tchim-tchim. Tchim-tchim. Porque mineiro brinda com café também. Mineiro brinda com café. Duda, dê seus recadinhos, querida, enquanto a gente prova. Tá joia. Então, a Bolo Doce Bolo é uma loja, nós temos a loja física, né, localizada na rua Barão de Coromandel, número 41, no Caiçara. E nós contamos com vários tipos de bolos. A gente tem até bolo salgado, que é uma especialidade da casa, né? E que é exclusiva, nossas receitas são exclusivas da Bolo Doce Bolo. E temos bolos decorados, bolos de aniversário, bolos recheados. Então tem para todos os gostos. E siga o nosso Instagram, bolo.doce.bolo, para ficar dentro de todas as novidades que a gente postar por lá. Muito bom. Duda, vem aqui, fica aqui pertinho, nós vamos terminar o programa. Parabéns. Delícia, Gostaram? Né? O bolinho, o cafezinho, o papinho, né? Ai, que bom. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Sempre, Amém. prospere. É bom demais. Obrigada, doutora Viviane. Foi muito prazer enorme ter você aqui. Pode continuar comendo. Nós vamos terminar o programa, vamos continuar comendo aqui, fazendo a nossa resenha, batendo um papinho. Deus te abençoe muito, que você tenha um fim de semana maravilhoso. Aí nesse sábado, 29, né? 29 de julho, eu e meu marido completamos aniversário de pastorado. Fomos consagrados, eu nunca esqueço dessa data, né? Quando fomos ordenados ao pastorado, somos pastores voluntários aqui da Igreja Batista da Lagoinha Matriz, 29 de julho de 2007. Eu estava grávida da Larissa e foi um tempo maravilhoso, uma emoção muito grande, uma responsabilidade dessa unção de Deus sobre a nossa vida. Um grande beijo. Você tem um fim de semana maravilhoso. Um beijo para o meu pastor Márcio, que eu amo, que estou com muita saudade, que nos ordenou. Beijo para todos vocês. A gente se vê no próximo. Sempre feliz, se nosso lindo Deus quiser. Tchau. Até lá.